Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica 1. O assunto que veremos hoje será o chamado produto vetorial. O produto vetorial, como o próprio nome já diz, é um produto que, dados dois vetores, o produto vetorial entre esses dois vetores resultará em um vetor. Diferente do produto escalar, que o resultado entre os dois vetores era um número real. Já que o resultado do produto vetorial, representado por esse x entre u e v, é um vetor, então vamos estabelecer as suas características. Todo vetor tem módulo, direção e sentido. Sendo assim, o vetor resultante do produto vetorial entre u e v é um vetor que tem como módulo o módulo de u vezes o módulo de v vezes o seno do ângulo entre eles. A sua direção será determinada da seguinte forma. O produto vetorial entre u e v é ortogonal ao plano determinado por u e v. Isso significa que este produto vetorial formará ângulo de 90 graus, ou seja, é ortogonal a U e a V ao mesmo tempo. Além disso, o seu sentido é dado pela seguinte relação. A base UV e U vezes V, ela é positiva. O que é que significa isso? Quando nós temos dois vetores, U e V, o produto vetorial entre eles é um vetor ortogonal a U e a V ao mesmo tempo. Ora, mas ele, quando é ortogonal a U e a V ao mesmo tempo, ele tem a sua direção. Porém, o seu sentido pode ser para cima ou para baixo. No caso em que o ângulo de U para V é medido no sentido anti-horário, nós temos o vetor com o sentido apontado para cima. Caso invertêssemos essa posição, produto escalar de U vezes V com sentido para cima, fizéssemos dessa forma, produto escalar de U e V, onde o ângulo de U para V se dá no sentido horário, a gente teria o vetor ortogonal aos dois, porém com sentido para baixo. Uma observação é importante. Se U e V são vetores colineares, então o produto vetorial entre eles é o vetor nulo. O que significam vetores serem colineares? Colineares significam estar na mesma linha, ou seja, eles são paralelos e possuem mesmo sentido, ou são paralelos e possuem sentidos contrários. No caso deles possuírem o mesmo sentido, o ângulo formado entre eles é de 0 grau. E no caso deles possuírem sentidos contrários, o ângulo formado entre eles é de 180 graus. Em ambos os casos, o seno deste ângulo é zero. Portanto, teríamos um vetor resultante de um produto vetorial que possui módulo igual a zero. O único vetor que possui módulo igual a zero é o vetor nulo. Assim como os demais produtos, o produto vetorial também goza das suas propriedades. A primeira é uma propriedade muito importante. O produto vetorial não é um produto comutativo. Se eu faço U vezes V, eu não obtenho a mesma coisa que V vezes U. Na verdade, eu obtenho vetores que são opostos. Observe que de U para V, e a gente marca esse ângulo no sentido anti-horário, eu tenho um vetor com direção ortogonal aos dois e sentido para cima. Porém, se eu faço o produto vetorial de V vezes U, eu vou marcar o ângulo no sentido que vai de V para U. Indo de V para U, eu tenho então o sentido horário. Ele vai ser ortogonal aos dois, tem a mesma direção, porém o sentido vai ser voltado para baixo. Sendo assim,
o produto vetorial ele não é comutativo e quando invertemos a ordem do produto, o que obtemos são vetores opostos. A segunda propriedade me diz que, se algum número escalar estiver multiplicando algum dos vetores do produto vetorial, isso é a mesma coisa que eu efetuar o produto vetorial e, em seguida, multiplicar pelo escalar. Além disso, o produto vetorial ele é distributivo em relação à adição, ou seja, se eu faço U vezes V mais W no produto vetorial, é a mesma coisa que U vezes V mais U vezes W. Bem, agora vamos verificar a expressão cartesiana do produto vetorial. Vamos relembrar aqui alguns conceitos. Nós sabemos que os vetores do espaço, eles são escritos como uma lista de 3 coordenadas. Essa escrita em coordenadas é a mesma coisa que a escrita como combinação linear de uma base, que no nosso caso, a base padronizada é a base IJK, que é uma base ortonormal. Que significa isso? Cada um desses vetores tem módulo igual a 1. Isso significa que ela é normal, porque os vetores são unitários, tem módulo igual a 1. E, além disso, se eu pegar 2 vetores quaisquer, o ângulo entre esses 2 vetores é sempre igual a 90 graus. Então, todo vetor que se escreve como combinação linear dessa base IJK poderá ser representado pelas coordenadas A1, A2, A3, neste caso, onde a primeira coordenada é o coeficiente do vetor I, a segunda coordenada é o coeficiente do vetor J e a terceira coordenada é o coeficiente do vetor K. Sendo assim, dados 2 vetores em coordenadas, efetuar o produto vetorial entre eles é encontrar o determinante dessa matriz, onde a primeira linha é fixa igual à minha base IJK. A linha seguinte, as coordenadas do primeiro vetor, nesse caso U, que tem coordenadas A1, A2, A3, e seguida as coordenadas do segundo vetor, neste caso V, de coordenadas B1, B2, B3. Ao resolver este determinante, nós encontraremos uma combinação linear dos vetores em função da base IJK. E aí poderemos reescrevê-lo usando as coordenadas. Vejamos um exemplo. Sejam dados os vetores U e W. 1, 2, 3 e W de coordenadas 3, 1, 2. Ao efetuarmos o produto vetorial entre U e W, o que é que nós precisamos fazer? Escrever a matriz onde primeira linha são as coordenadas da base ortonormal IJK. Segunda linha, coordenadas do vetor U, 1, 2 e 3. Terceira linha, coordenadas do vetor W, 3, 1 e 2. Para resolver o determinante de uma matriz de ordem 3, ou seja, ela tem 3 linhas e 3 colunas, nós temos vários processos. Um dos processos consiste em repetir a primeira e a segunda coluna e efetuar os produtos na diagonal principal, que mantém o sinal da multiplicação, e na diagonal secundária, que inverte o sinal da multiplicação encontrada. Nesse caso, temos 4i mais 9j mais k como produto da diagonal principal. Em seguida, temos menos 2j, porque a gente vai inverter o sinal, 3i, portanto, menos 3i, 6k, portanto, menos 6k. Efetuando a soma considerando os vetores semelhantes, teremos 4i menos 3i igual a i, 9j menos 2j igual a 7j, k
menos 6K menos 5K, que nos dá o vetor de coordenadas 1, 7 e menos 5. É importante lembrar que, para se escrever um vetor da combinação linear para as coordenadas, é necessário que esteja respeitada a ordem da base. Então, primeiro a coordenada de I, segundo a coordenada de J, terceiro a coordenada de K. O produto vetorial também possui sua interpretação geométrica, que neste caso é o cálculo da área de paralelogramos. Podemos observar aqui um paralelogramo ABCD. Como qualquer outro quadrilátero, para calcular a sua área, basta que façamos a medida da base vezes a medida da sua altura relativa a essa base. Lembrando que uma altura, ela sempre tem que formar um ângulo de 90 graus. Bem, se aqui a gente está trabalhando com vetores, a medida do lado AB, passando para uma linguagem vetorial, ela pode ser representada como módulo do vetor AB. E aqui, então, a área desse paralelogramo é dada como módulo de AB vezes a altura H. Observando, temos um triângulo menorzinho, AHD, que é um triângulo retângulo e, portanto, valem as leis trigonométricas. Podemos perceber que se eu calcular o seno do ângulo θ, eu obtenho cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o lado AD. Mais uma vez, trazendo para a linguagem vetorial, se eu quero o comprimento deste lado AD, eu vou ter o módulo do vetor AD. Efetuando aqui uma simples multiplicação de extremos e meios, obtemos então que H é igual ao módulo de AD vezes o seno de θ. Ao substituir esta expressão na primeira, obteremos então que a área é dada por módulo de AB vezes o H, que aqui eu estarei substituindo por módulo de AD vezes o seno de θ. E toda essa expressão representa exatamente o módulo do produto vetorial entre AB e AD, que são os dois vetores não paralelos que definem o nosso paralelogramo. Vejamos um exemplo em seguida. Seja ABCD um paralelogramo em que temos as coordenadas dos pontos A, B e C. Ele pergunta, qual sua área? Qual a área de um triângulo ABC? Bem, em primeiro lugar, precisaremos verificar que, ao descrever um paralelogramo A, B, C, D, significa que temos que esses 4 vértices são vértices consecutivos. Então, eu só posso dispor de maneira que os 4 vértices estejam nesta ordem, ou seja, A, B, C, D. Como vimos na definição anterior, para calcular a área, basta que a gente calcule o módulo do produto vetorial dos dois vetores que definem o paralelogramo, AB, AD. Bom, o vetor AB é simples de calcularmos, pois temos o ponto B, temos o ponto A e sabemos que o vetor AB é dado pelas coordenadas de B menos A, que ao efetuarmos temos 0 menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 0, 2. Precisamos, então, das coordenadas do vetor AD. Ora, mas eu não tenho o ponto D no enunciado da questão. Mas podemos perceber que, por se tratar de um paralelogramo, o vetor AD é o mesmo vetor que o vetor BC. E para encontrar as coordenadas de BC, basta que façamos C menos B, que aqui obteremos 4 menos 0, 4, 1 menos 1, 0, e 0 menos 2, menos 2. Para efetuar o produto vetorial entre esses dois vetores,
montaremos o mesmo determinante. Primeira linha, a base IJK. Segunda linha, as coordenadas de AB, menos 1, 0, 2. Segunda linha, as coordenadas de AD, 4, 0 e menos 2. Para resolver este determinante, novamente utilizei a técnica de repetir a primeira e a segunda coluna e efetuar os produtos das diagonais principais, mantendo o sinal da multiplicação, e das diagonais secundárias, invertendo o sinal da multiplicação. Ao somar os termos semelhantes, encontramos o vetor 0i mais 6j mais 0k, que poderá ser representado pelas coordenadas 0, 6 e 0. Observe que aqui precisaremos calcular o módulo desse vetor. Para facilitar a escrita, chamaremos esse vetor de vetor 1 e relembramos o produto escalar. Sabemos que, ao multiplicar um vetor por ele mesmo no produto escalar, o que encontramos é o módulo do vetor ao quadrado. Assim, quando multiplicarmos u vezes u, o nome que eu dei ao vetor encontrado no produto vetorial, encontraremos 36, porque faremos 0 vezes 0, mais 6 vezes 6, mais 0 vezes 0. Bem, este resultado é o módulo ao quadrado. Para encontrar o módulo desse vetor, é necessário extrair a raiz quadrada, que vai ser igual a 6. Sendo assim, a área do paralelogramo da questão dada é exatamente 6 unidades de área. Mas vocês lembram que a questão pedia qual a área do triângulo ABC? Podemos observar que a área do triângulo ABC é a metade da área do paralelogramo ABCD. Logo, para encontrar a área desse triângulo, basta pegar a área do paralelogramo e dividir por 2. Como encontramos 6 unidades de área no paralelogramo, dividido por 2, nosso triângulo terá 3 unidades de área. Espero que tenha esclarecido algumas das dúvidas de vocês e, mais uma vez, recomendo que voltem ao material para estudar os conceitos e refazer as questões propostas. Bom estudo a todos!